Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, você que está aí nos assistindo pela internet, vai mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje temos como tema Família e o Desafio Geracional. Está baseada na carta de Pedro, no capítulo 2, versos de 1 a 9. Essa é a lição de número 48 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, na página 207. E a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: deixando toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejei ardidamente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Ora, para vós, o que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para que também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Irmãos, família e o desafio geracional. O que é desafio geracional? A palavra geracional, ela deriva da palavra geração. E o que seria essa geração? Quando você vai lá no dicionário, é ação ou efeito de gerar. Tem a ver com descendência. No momento em que uma geração vem e outra geração vai, não é assim que fala a palavra de Deus? Então tem a ver com descendência, a sua descendência, meu irmão. Os seus filhos, você que um dia foi filha, você é descendência do seu pai, da sua mãe. Ah, pastor, meu pai e minha mãe morreram, mas você é descendência dele, não importa. Você precisou de um pai e de uma mãe para vir ao mundo. E nós temos esse desafio da família e o desafio geracional. Por quê? Porque é nítido, irmãos, a diferença que tem de uma geração para outra. Esses dias eu estava selecionando os canais aqui na televisão e apareceu algumas coisas que eu assistia quando eu era garoto, alguns desenhos que eu assistia quando eu era garoto, e aí o meu filho mais velho, o Davi, ele falou assim: pai, esse negócio que você assistia quando você tinha sua idade, quando você tinha a minha idade, até que é legal, mas eu gosto mais do que a gente assiste hoje. Porque isso é normal, irmãos. Isso é normal. Com o passar do tempo, aquilo que nós gostamos vai ficar indo em desuso, vai ficando brega, vai ficando ultrapassado e vai vindo novas ideias, novos gostos, novas tendências, vão surgindo novas coisas no mundo. Não é isso que os estilistas de modas fazem? Ah, este ano a tendência é isso, essa coleção a tendência é aquilo. Por quê? Porque se ficar repetindo, fica uma coisa em desuso, fica uma coisa repetitiva, fica uma coisa que não tem graça e aí não se vende, não se agrada. Aí o estilista acaba não tendo o que fazer. Por quê? Porque ele precisa bolar algo novo. E há essas coisas novas. E são diferenças que são bem acentuadas em uma geração e outra. Você vai avaliar um pouco a sua vida aí, lembra do que você fazia quando você era garoto e o que o seu filho hoje está fazendo. O maior desafio que nós pais temos hoje é tentar fazer com que os nossos filhos façam coisas saudáveis que nós fazíamos quando tinha a idade deles. Por exemplo,
brincar na rua. Você que está aí na casa dos 30, 40, 50, você deve ter brincado muito na rua quando você era garoto. Porque tinha menos carro, tinha menos pessoas, era mais seguro, não tinha tanta violência. Então a gente tinha mais liberdade de ir para a rua. E brincava na rua até tarde, de pique-pega, de esconde-esconde, de bandeirinha, de chicotinho queimado e dezenas de coisas. Mas irmãos, isso foi mudando. E hoje, a geração que está vindo, você pega uma criança de 3, 4, 5 anos, ela já é uma criança que sabe mexer no telefone, no smartphone. Enquanto tem pessoas mais velhas que estão apanhando para mexer no smartphone, uma criança hoje já domina completamente um smartphone. Segundo os estudiosos, aproximadamente 20 a 25 anos é o tempo médio que separa uma geração a outra. Mas veja bem, separar uma geração a outra, com esse prazo médio de 25 anos, não quer dizer que uma geração morreu e a outra está viva, não. Você está com a diferença de idade que está acentuando o início de uma nova geração. Daqui a 25 anos, aproximadamente, os nossos filhos que estão hoje na casa dos seus 5 a 10 anos de idade, vão ter na faixa de seus 35, 40 anos, e eles terão filhos e virão uma outra geração, e assim sucessivamente. Então, um dos maiores critérios hoje que nós temos, que marca a divisão de uma geração para outra, é o critério do quê? Da tecnologia. Os nossos filhos, a atual sociedade, ela está praticamente não, está totalmente conectada. A nossa sociedade, a nossa geração e a geração que está vindo, ela é uma geração que ela já nasceu e está nascendo já em um mundo completamente conectado. Em um mundo onde é normal uma criança ter um telefone, é normal você ter uma televisão com acesso à internet, é normal você assistir televisão no seu celular, é normal você ter um tablet. Esses dias eu estava num casamento e aí o sonoplasta, eu via que o sonoplasta andava para um lado, para o outro com um tablet na mão, e aí eu fiquei curioso depois que acabou a cerimônia e fui lá perguntar para ele, né? Qual era a função do tablet. Ele estava falando comigo assim: pastor, eu controlo tudo pelo tablet. Ele me mostrou a mesa de som lá. Você lembra daquela mesa de som que tem aí na sua igreja, que tem normalmente, que tem aqueles botões em cima? Então, a mesa de som daquele sonoplasta não tem isso, aqueles botões é no tablet. Ele falou assim: é só baixar o aplicativo e eu comando a mesa de som. Ocupa menos espaço, corre menos risco de quebrar, é menos manutenção, é mais barato, uma série de coisas. Irmãos, o mundo está cada vez desenvolvendo mais, uma tecnologia cada vez mais avançada, cada vez mais nova, cada vez mais atuante, cada vez mais presente na nossa vida, dentro da nossa casa, e tem a ver com a nossa família. Se nós não atentarmos para perceber que essa tecnologia atrai outros critérios, as futuras gerações ficarão muito prejudicadas em vários sentidos. Você quer ver um critério onde ela pode ficar prejudicada? Relacionamento. Já tem alguns anos que eu vi isso, tem mais ou menos uns 10 anos que eu vi isso. Foi logo quando começou a surgir as redes sociais, no tempo do Orkut ainda. Alguns de vocês vão lembrar do Orkut, uma das primeiras redes sociais que chegou aqui no Brasil, se não a primeira rede social. E aí a revista, acho que era Veja, Estuado, não me lembro direito, estava fazendo uma propaganda falando de uma mulher que morava sozinha com o seu gato em um pequeno apartamento numa cidade grande, mas ela tinha lá 2, 3, 4, 5 mil amigos em sua rede social, mas vivia uma vida solitária, porque os seus amigos eram amigos virtuais, não tinha aquele contato que você tinha quando você era garoto, de que quando você queria encontrar um amigo seu, você saía da sua casa, ia para a casa dele, você não precisava ligar, marcar, mandar mensagem no WhatsApp, fazer nada disso, você simplesmente ia para a rua, e seu amigo estava lá na rua ou na porta da casa dele brincando de alguma coisa. Os nossos filhos hoje não estão tendo mais isso. Os nossos filhos já perderam. Se não estão perdendo, já perderam completamente. E estão ficando cada vez mais isolados e se afastando as gerações devido a essa tecnologia e essas
diferenças marcantes que tem. Algumas pessoas mais velhas, consideram que essa futura geração que está chegando aí é uma geração mal educada, é uma geração mais sem instrução no sentido de conhecimento. Eles têm um conhecimento no sentido de que tudo que eles querem, eles pegam o telefone no bolso, tiram e pesquisam, mas não estudam como estudaram os nossos pais, como nós estudamos. E o que acontece? Diferença nas gerações. Você que é professor, você sabe que o seu método de ensino, a maneira como você estudou, é de uma maneira. É algo seu, é algo que você quis passar. Mas as próximas gerações já não estão tendo mais aquela busca de conhecimento, porque se elas têm dúvida, elas vão para a internet. Elas têm dúvida, elas não buscam ler, conhecer, aprender. Elas têm dúvida, elas tiram o celular do bolso e pesquisam aquela dúvida repentina e pronto. E o que isso acontece? Faz com que o ser humano fique cada vez mais preguiçoso, com menos conhecimento. E aí vai aumentando, a gente fala assim, engajamento, né? No marketing digital. Aí vai aumentando o engajamento das pessoas, o relacionamento nas redes sociais. E você vê uma pessoa com 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 200 mil seguidores. Mas são pessoas que não sabem nada da sua vida, nunca foram na sua casa, não sabe de nada da sua vida. Sabe o que você coloca na rede social e o que você não coloca, daquilo que você passa na sua casa. Essa diferença, ela é gritante. E o primeiro tópico da nossa revista traz diferenças geracionais. Cada geração, meu irmão, ela é influenciada pela sua cultura, da sua época. Cada grupo de pessoas viveu em um tempo específico. E os que virão depois de nós viverão no seu tempo específico. E sofrerão a influência da sua cultura e a cultura daquela época. Quer ver um exemplo? Eu me lembro que quando eu tinha os meus 8, 10 anos, foi quando estava surgindo o CD. Lembra do CD? O CD para a gente poder escutar música. E os sons que os nossos pais compravam, eles vinham com entrada para fita cassete. Aí quando a gente não tinha dinheiro para comprar o CD, o que a gente fazia? A gente ia na loja, comprava a fita cassete, pegava o CD emprestado, gravava o CD na fita cassete e depois escutava em casa. E aí depois do CD veio o DVD. E aí depois veio o pendrive. E hoje você não precisa do pendrive para praticamente quase nada. Talvez para trocar uma informação ou outra. Mas hoje tudo que você precisa, você baixa no celular, coloca um fone, sem fio, fone nem fio tem, e você vai andando pela rua, trabalhando, andando de bicicleta, no ônibus, no metrô, escutando sua música. Isso, irmãos, é uma evolução gigantesca. Coisa que nós nem pensávamos em fazer isso quando éramos garotos. Quando a gente queria escutar uma música, o que a gente fazia? A gente pegava, os nossos pais usavam o Walkman, né? Antigamente era o Walkman que você colocava a fita cassete, aí você saía na rua, às vezes você levava só uns 2 ou 3 fitas e pronto, você ficava restrito só aquilo. Aí depois veio o com CD, né? Veio não o Walkman, veio o Discman, que você colocava o CD. E aí o CD assim foi uma evolução. E aí depois vem o MP3, o iPod, e hoje é tudo no celular. Tudo no smartphone. Irmãos, um dos maiores erros que nós cometemos é querer exigir dos mais novos que eles tenham os mesmos gostos e as mesmas afinidades que nós tivemos. Eles não vão ter. Os mais novos e as próximas gerações são diferentes. E é normal que sejam diferentes. Você já pensou você em pleno século XXI, no ano que você está de 2021, você pegar o seu filho com 10 anos e você querer que ele se vista como seu bisavô se vestia? As roupas que ele usava, as mulheres aí, já pensou as mulheres usando aquelas roupas
que você coloca na sua filha de 12 anos, de 10 anos, de 8 anos, as roupas que a sua bisavó, que a sua tataravó usava quando ela tinha aquela idade, não vai combinar, não vai dar certo. Diz um ditado assim: cada homem para o seu tempo. O maior desafio da família é lidar com uma coisa chamada harmonização geracional. Harmonização. A harmonização dentro do lar. A harmonização dentro de casa, onde cada um se respeita, onde cada um vive a sua vida, onde cada um faz parte de uma família, onde a família se respeita, a família se une, a família se ama, mas cada um tem a sua individualidade e aprende cada um a respeitar. A individualidade que o pai tem que ter, a mãe tem que ter, os filhos têm que ter e o respeito que tem que haver entre cada um deles. Cada um é de uma maneira, cada ser humano é de uma maneira. Cada um tem um gosto, cada um tem uma tendência. Eu me lembro que certa vez a gente estava na fazenda, né? E estava toda a família lá e tal. De repente minha mãe abriu uma caixa de bombom e ela falou assim: aqui é a sobremesa. A gente tinha acabado de almoçar e aqui é a sobremesa. Abriu a caixa de bombom. Aí um falou assim: eu quero bombom de coco, eu quero bombom de amendoim, eu quero ao leite, eu quero esse, eu quero esse, aquele outro, não sei o que, não sei o que. E aí ela foi, pegou a caixa de bombom e falou assim: ainda bem que somos diferentes, né? Já pensou se todo mundo quisesse o mesmo bombom? Não ia dar certo. Então cada um optou pelo seu. Por quê? Porque somos diferentes. As gerações futuras serão diferentes. As gerações passadas eram diferentes. Essa geração vai ser diferente da próxima que vai vir e é diferente da que já passou. Mas todos nós, em todos os momentos da nossa vida, devemos buscar uma coesão familiar e não abrir nunca mão dos princípios bíblicos. Podemos abrir mão de algumas coisas, de algumas ideias, de algumas normas, de alguns princípios, desde que essas normas e esses princípios nunca ultrapassem a palavra de Deus. Nunca mudem e alterem o que a palavra de Deus fala. Nunca vão contra aos ensinamentos de Deus. Porque no momento em que fazemos isso, estamos desobedecendo a vontade de Deus. E aí estamos gerando o pecado, e estamos gerando a desobediência, e estamos gerando conflito dentro da nossa família. Irmãos, uma família desunida, uma família que não está junto, uma família que não trabalha junto, uma família que não vive em harmonia e em amor juntos, não é uma família de verdade. É um grupo de pessoas que convivem debaixo do mesmo teto e que, na verdade, se tratam mais como rivais do que como familiares. Os dois sentimentos, as duas principais coisas que deve haver dentro de uma família, chama-se amor e respeito. O segundo tópico da nossa lição traz o crescimento e o respeito. Irmãos, a partir do momento em que se tem amor, se tem respeito. A partir do momento em que se tem respeito, se tem amor. A partir do momento em que o amor cresce, o respeito aumenta. A partir do momento em que o respeito aumenta, o amor cresce. Uma coisa tem a ver com a outra. O amor a Deus tem que estar acima de qualquer coisa. O temor de Deus tem que estar acima de qualquer coisa. E abaixo disso, o amor e o respeito entre a família. O pai deve respeitar a mãe e deve respeitar os filhos aos pais, a esposa o marido e vice-versa. Irmãos, respeito e amor. Um está ligado ao outro. Através do respeito, você tem autocontrole e você tem uma mente aberta para ouvir aquilo que o outro tem para dizer. Eu me lembro que eu queria dar de presente para meu pai uma toalha com um bordado e queria fazer um bordado com uma frase que fosse algo bem característico dele. E aí eu fiquei bolando a frase, falava com minha esposa para ela bolar a frase e tal, e a gente estava indo no carro e de repente um dos meus filhos falou assim: pai, vamos fazer assim, vovô, nosso fazendeiro favorito. E eu parei e pensei assim: tá aí, gostei. Eu ouvi a opinião do meu filho,
gostei da opinião dele, minha esposa gostou, aceitamos, e em respeito que nós temos por ele e ele por nós, aceitamos a opinião dele e fizemos aquele bordado ali. Eu entreguei a toalha para ele, ele achou a toalha a coisa mais linda do mundo. Uma toalha bordada com o nome dele lá e tudo mais. Irmãos, respeito. Essa é uma das palavras-chave: respeito e amor. Não há amor se não tem respeito. Não tem respeito se não há amor. É impossível, irmãos. É impossível. Você não vê em momento algum Jesus agir com falta de respeito com as pessoas. Ele agiu, em alguns momentos, até com firmeza. Quando ele sobe para orar no monte com os apóstolos e de repente os apóstolos voltam, quando ele volta os apóstolos estão dormindo, então ele chama a atenção de maneira dura. Quando os soldados chegam a prender Jesus e Pedro corta a orelha do soldado e repreende Pedro de uma maneira dura. Quando eles estão fazendo comércio na frente do templo, Jesus sai e briga e dá uma bronca em todo mundo de uma maneira dura. Mas o mesmo Jesus que agiu de maneira dura, quando passou a viúva de Naim, e Naim não é o nome do marido dela, e sim a cidade em que ela morava, ele vai lá, se compadece da viúva de Naim e ressuscita o filho dela. Quando passa o cego na beira do caminho, o cego começa a gritar: tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. E o pessoal começa a falar assim: não, Jesus, não dá atenção, não é só mais um mendigo. Jesus volta lá e faz aquele mendigo cego voltar a enxergar. Quando ele vai lá com Marta e Maria, ele age com carinho com as duas. Quando ele está lá no poço pegando água e chega a mulher samaritana, ele não manda a mulher sair e esperar ele se afastar para ela vir. Não, Jesus acolhe as pessoas. Jesus respeita as pessoas. Jesus amava as pessoas. Amava, não ama as pessoas. Não. Meu irmão, se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, age dessa maneira, o que nós, simples homens, pecadores e veterados, nós em nossos delitos e pecados, depravados, que não temos condição de sequer fazer nada de bom, a não ser pela própria misericórdia de Deus, temos condições de fazer? Nós não temos nada, irmãos. Nós não temos nada. Nós temos simplesmente que obedecer aquilo que Deus coloca para nós. Mateus capítulo 7 traz uma lição, é um texto que traz para nós, e eu gostaria de ler para os irmãos. Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Você quer que a pessoa te trate com amor? Trate ela com amor. Você quer que o seu pai te trate com respeito? Trate ele com respeito. Você quer que a sua mãe te trate com carinho? Trate ela com carinho. É assim que é. O meu pai, ele costuma dizer o seguinte: trate os outros da maneira que gostaria que você fosse tratado. Então, se você quer respeito, dê respeito. Se você quer amor, dê amor. Se você quer atenção, dê atenção. Se você quer carinho, dê carinho. Vai crescendo, mas não vai crescendo sozinho. Vai crescendo o amor, e cresce o respeito, cresce o carinho, cresce a admiração, cresce tudo junto. Irmãos, não é algo individual, não é algo para ser disputado, é algo que é para ser feito e realizado. E nós temos esse desafio, um desafio enorme, um desafio gigante, que nós temos que tratar dentro da nossa casa os nossos filhos com respeito e amor. Não temos que cair no deslize que muitos pais acabam caindo. Eu vou ser amiguinho do meu filho. Não, não se rebaixe para ser amiguinho do seu filho. Seja pai, seja mãe. Porque um amiguinho, uma hora pode pular fora e deixar ele sozinho. Mas o pai e a mãe estão ao lado dele todos os dias, sempre que necessário. E até o repreende se é necessário. Por quê? Porque tem experiência.
tem carinho e sabe que a frustração e a perda é algo natural na vida. E nós, pais, temos que ensinar os nossos filhos a lidar com frustrações e com perdas. Eles precisam entender que o mundo não gira ao redor deles. Aconteça o que acontecer, a vida segue. E nós, pais, temos o desafio de preparar os nossos filhos para este mundo que não espera ninguém. O mundo e o crescimento, o desenvolvimento, ele sai assim, passando por cima de todo mundo. E ele não para. E se você quiser ir junto com ele e pegar carona com ele, você tem que correr atrás. E não esperar de braços cruzados, achando que vai vir um ônibus, pegar você e vai te levar para o próximo ponto. Não. Isso não existe. O mundo é um crescimento, um avanço científico cada vez maior. As gerações estão ficando cada vez mais separadas. Muitos estão se isolando nos seus pequenos apartamentos e vivendo uma vida virtual. Com prazeres virtuais, com relacionamentos virtuais, com ideias virtuais, com contato virtual, com conversas virtuais, sendo que deveria estar o quê? Tendo contato com pessoas. E isso, irmãos, não volta. A tendência é só aumentar. Mas cabe você, pai, você, mãe, a ensinar o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando ele for mais velho, ele não venha se desviar dele. Esse é o próximo tópico da nossa lição. Crescendo com diferenças. Diferenças, irmãos, não devem afastar as pessoas. Já pensou se todo mundo fosse igual? Se todo mundo quisesse somente uma coisa? Se todo mundo quisesse somente esse mouse? Todo mundo quisesse somente esse copo? Não, cada um tem uma opção. Cada um tem uma ideia. Repara que a sua esposa ela não é igualzinha a você. Em muitos sentidos ela pode até ser parecida com você. Talvez ela aprendeu a conviver com você, com seus costumes. Seu marido também aprendeu a mesma coisa. Mas ele e ela são diferentes. E mesmo assim, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Não é isso que a palavra de Deus fala? Deixará o homem, a sua família, unirá a sua esposa e vai fazer uma nova família. Diferenças, irmãos, não devem afastar as pessoas. Pelo contrário, as diferenças nos acentuam para três coisas. Primeiro, comunicação e conflito. Somos diferentes, então temos que manter a nossa comunicação cada vez mais ativa, cada vez mais constante, cada vez mais presente, para que evitemos cada vez mais conflitos. Quanto menos conflitos tiver e mais comunicações, mais centrado na palavra de Deus estaremos. Segundo, devemos fazer bom uso das diferenças. Como assim, pastor? Simples, extremamente simples. Seu filho não gosta das mesmas coisas que você, veja do que ele gosta e pegue isso que ele gosta e use ao seu favor para que você possa manter um relacionamento melhor com o seu filho. Um colega meu, ele me contou uma história de um pastor há muitos anos atrás, parece que esse pastor já faleceu, que ele queria fazer uma visita para um marido de uma irmã. E aí, só que ele não gostava de crente. O único crente que ele aceitava era o pastor e a esposa dele. Só que o homem era doido com futebol, gostava muito de futebol. E torcia para um time que eu não me lembro qual era. Então o pastor fez questão de aprender tudo que ele podia aprender sobre o time desse marido e sobre futebol. E aí ele foi fazer a visita e lá pelo tanto ele começou a bater papo sobre futebol, e no final das contas, o marido estava pedindo para o pastor voltar para fazer outra visita e no final das contas, hoje o marido faz parte do corpo diaconal de uma igreja. Por quê? Porque apesar da diferença que o pastor tinha e com o marido tinha,
Isso não impediu do pastor se aproximar desse marido e desse marido poder se aproximar do pastor. Para que aconteça o quê? Para que aconteça a pregação autêntica e verdadeira do Evangelho. E terceiro, se a gente está crescendo com diferença, nós temos que saber diferenciar o que é essencial do que é secundário. Como assim? Qualquer dia, chega lá na sua cozinha, abre os armários, olha para tudo que tem dentro do armário e fica pensando assim, olha os armários, olha aqui em cima da mesa e fica pensando assim, se eu perdesse isso, será que faria diferença na minha vida? Se eu perder aquele elétron, será que vai fazer diferença na minha vida? Aquele objeto. Irmãos, na nossa casa tem tanta coisa que a gente não precisa, tanta coisa que a gente não precisa. A gente tem e torna a nossa vida mais fácil, mas muitas vezes a gente nem precisa. E aí a gente fica juntando um monte de coisa. E a palavra de Deus diz que a gente não deve juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão rouba. A palavra de Deus diz que nós devemos ajuntar tesouros lá no céu. A gente fica preocupado com tanta coisinha que a gente está esquecendo de quê? De juntar tesouro no céu, juntar tesouro na glória celestial. Nós estamos diferenciando o essencial, nós não estamos diferenciando o essencial do secundário. Nós estamos achando que tudo é essencial. E por último, para terminar, a conclusão, eu queria ler para vocês o seguinte. Todos os dias vemos diferenças em nossas famílias, mas isso não nos impede de convivermos juntos. As nossas diferenças nos fazem especiais, e é isso que nos tornamos únicos. A nossa família deve saber doar provisões de cuidados e valores para o desenvolvimento de todos por uma vida inteira. Amém. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia. Eu gostaria de orar pedindo que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, seja com as nossas vidas, para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado por tudo. Derrama Tua unção, Tua graça, Teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja a cada dia.